Oi, gente, tudo bem? Agora a gente vai resolver a questão 4 da FUVEST 2021. Essa questão ela envolve combinatória e probabilidade. É um pouquinho assim difícil, mas dá para resolver tranquilo. Vamos ver ela então. Um parque industrial com 24 indústrias foi estruturado de forma que seu sistema de esgoto tivesse a estrutura mostrada na figura. Um serviço de inspeção no ponto O detectou uma substância proibida que pode ter vindo de qualquer uma das indústrias com igual probabilidade. Para autuar as indústrias irregulares, o serviço se decidiu pela seguinte estratégia: usar 6 kits de teste em amostras coletadas no ponto A, B, C, D e F no primeiro dia e no segundo dia fazer o mesmo na saída de todas as indústrias dos grupos apontados como contaminados no primeiro dia. Então, o que ele está falando? Ele vai usar 6 testes, vai testar em cada saída, em cada ponto, né? A, B, C, D e F. E aí, por exemplo, se o ponto A e o ponto D estiverem contaminados e o resto não, eu só vou estudar 8, né? 8 indústrias. 4 do A e 4 do D. Tudo bem? Então, necessariamente, no primeiro dia, a gente tem que usar 6 kits, um para cada ponto. Um dos cenários examinados pelo serviço de inspeção foi o de haver exatamente 4 indústrias irregulares. A alternativa A está falando o quê? Quantas são as formas possíveis de exatamente 4 indústrias irregulares estarem distribuídas entre as 24 indústrias do parque? Então, eu vou resolver essa alternativa A de duas formas. Um usando formulinha e outra utilizando a lógica. Quando a gente está falando que a gente quer escolher, de 24 a gente quer escolher 4, a gente está falando sobre combinação, porque não tem repetição. Tudo bem? Então aqui vai ser uma combinação de 24 em 4. E aí, se vocês lembrarem da formulinha, isso daqui é 24 fatorial, 24 menos 4 fatorial, 4 fatorial. Se a gente fizer essas continhas aqui, eu vou desenvolver esse 24 fatorial até o 20 fatorial. E aqui a gente lembra que 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa que 24. Então dá para cortar esse 24 com esse 24 e esse 20 com esse 20. Então a gente tem que multiplicar 23 vezes 22 vezes 21, que no final vai dar 10.626. Então são 10.626 formas de que essas 4 indústrias regulares estarem distribuídas nesse parque industrial. E agora eu vou resolver isso aqui sem formulinha, né? A gente sabe que a gente quer que tenha 4 indústrias regulares. Então, observando todas. No primeiro caso que a gente vai encontrar, a gente tem 24 indústrias que podem estar irregulares, certo? Achando a primeira, no próximo a gente vai ter 23 indústrias irregulares somente. Na próxima vai ter 22, na próxima vai ter 21. Tudo bem? E isso a gente tem que dividir por 4 fatorial, já que a gente não quer que tenha repetição. Isso daqui também vai dar 10.626. Beleza, resolvemos a alternativa A. Agora vamos para a alternativa B, que já envolve probabilidade. Qual é a probabilidade, havendo exatamente 4 indústrias irregulares, de que o gasto total de kits de teste nos 2 dias seja 22? Então, lembrando que eu tinha falado no começo, né? No primeiro dia, a gente necessariamente tem que usar 6 kits. E agora, no segundo dia, vamos usar os que restaram, né? Quantos são os que restaram, né? 22 menos 6 dá 16 kits. E a gente está usando 16 kits, quer dizer que de 4 dos 6 que a gente estudou, são 4 que estão contaminados. Então, vamos estudar esse caso aqui primeiro. Nesse caso aqui, de 6 kits, a gente quer que 4 deles saiam contaminados, certo? Então vai ser uma combinação de 6 em 4, de novo, que nem a gente fez no de cima, que a gente queria, de 24 a gente queria 4. Agora, mesmo caso, de 6 a gente quer 4. Então aqui vai ser
6 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial. Isso daqui vai ser 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial. Dá pra gente cortar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. 6 vezes 5 dá 30, sobre 2 dá 15. Então, a gente analisando essas 6 saídas, os casos que tem 4 saídas que estão irregulares são 4. Agora vamos ver no segundo dia. No segundo dia, o que está acontecendo? A gente vai estudar agora cada saída. Então, por exemplo, na saída A gente vai aqui usar 4 kits e a gente quer que uma dessas indústrias saia irregular, certo? Porque a gente vai usar... são 4 indústrias irregulares que a gente tem exatamente. E a gente vai estudar 4 pontos, A, B, C, enfim. Então, tem que ter exatamente uma indústria irregular em cada saída. Concordo? Então, aqui vai ser uma combinação de 4 em 1, que vai dar 4, certo? Então, ou essa indústria está irregular, ou essa, ou essa, ou essa. São 4 possibilidades. E isso daqui a gente vai repetir 4 vezes, certo? Então, vou fazer 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes. E aqui, vamos lembrar um negócio de combinatória. Quando a gente está falando sobre E, a gente está falando sobre multiplicação, sobre vezes. E quando a gente está falando sobre OU, a gente está falando sobre soma, sobre mais. Então, como a gente quer que no primeiro dia seja 15 possibilidades e no segundo dia seja 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, o que a gente tem que fazer com esse e com esse? Tem que multiplicar, certo? Então, fazendo essa multiplicação grandona aqui, eu tenho a conta já feita, isso daqui vai dar 3.840. Então, são 3.840 possibilidades de que a gente use 22 kits. Como a gente já tinha visto que o total de casos era 10.626, os casos que a gente quer são desses 3.840 sobre os casos totais. 10.626. Então, aqui são os casos favoráveis. E aqui é o total que a gente tem de casos, certo? Então, sempre quando a gente está falando sobre probabilidade, a gente está falando sobre os favoráveis, o que a gente quer, sobre tudo que a gente tem, certo? E aí, se a gente quiser simplificar ainda isso, dá para dividir os 2 por 6, que vai dar 640 sobre 1.771. Agora, vamos para a alternativa C, que ela é um pouco mais difícil, mas dá para a gente fazer também. Qual é a probabilidade, havendo exatamente 4 indústrias irregulares, de que o gasto total de kits de testes usados nos 2 dias seja 14 ou menos? Esse 14 ou menos é importante. Por quê? A gente pode usar 14 kits ou a gente pode usar menos. Vamos ver quais são esses casos. Então, no primeiro dia, a gente sempre vai ter que usar 6 kits, porque a gente tem que estudar os 6 pontos. A, B, C, D e F. Agora, no segundo dia, a gente tem 2 possibilidades. Como a gente quer 14 ou menos, a gente tem a possibilidade de achar todas as indústrias irregulares num ponto só, certo? E aqui, vocês concordam que se eu achar todas as indústrias irregulares num ponto só, eu vou ter que usar menos kits? Eu vou ter que usar só 4? Então, no segundo dia, a gente tem a possibilidade de usar 4 kits. Ou se a gente achar 2 indústrias irregulares, a gente vai ter que usar 8 kits. Beleza? Então, vamos estudar cada caso. O caso 1 e o caso 2. No caso 1, o que a gente tem? Primeiro, né, a gente vai usar os 6 kits. E nesses 6 kits, eu quero achar um que seja irregular. Vai ser uma combinação de 6 em 1, que a gente sabe que é 6. E aí, eu não tenho que fazer outra combinação, por quê?
porque todas as indústrias irregulares vão estar nesse ponto que eu achei. Por exemplo, se eu achar que o ponto irregular é o A, eu não vou precisar estudar as 4 indústrias, porque eu sei que tem exatamente 4 indústrias irregulares. E eu sei que, então, como tem 4 indústrias irregulares em cada ponto, todas elas vão estar sendo irregulares. Então, não vou precisar usar mesquites. Entendeu? Agora vamos para o segundo caso. No segundo caso, o que está acontecendo? A gente tem 2 indústrias irregulares, certo? Então, a gente vai ter que fazer primeiro o quê? Uma combinação de 6 em 2. 6 fatorial sobre 4 fatorial, 2 fatorial. E isso daqui vai dar 6. Ops. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Que aqui vai dar 15, certo? E agora, a gente vai estudar casos. Por quê? O que pode acontecer? Suponha que os pontos que a gente achou que são contaminados são o A e o B. Pode ter o seguinte caso: tem 2 indústrias irregulares aqui e 2 indústrias irregulares aqui. Ou o que pode acontecer? Tem 3 indústrias irregulares aqui e uma aqui. Ou ao contrário, tem 3 indústrias irregulares aqui e uma aqui. Tudo bem? Lembrando que não pode ter 4 indústrias irregulares num ponto só, porque a gente já estudou esse caso, que foi o nosso caso 1. Beleza? Então, eu vou chamar o caso 1 do caso de que tem 2 indústrias irregulares em cada ponto. Então, vai ser uma combinação de 4 em 2, que aqui vai ser 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, vai ser 6. E aqui vai acontecer a mesma coisa na outra indústria, certo? Vai acontecer isso num ponto e vai acontecer isso em outro ponto. Lembrando que se vai acontecer isso no ponto e vai acontecer isso em outro ponto, eu tinha falado que era a multiplicação, certo? Então, o primeiro caso, a gente vai ter um 6 vezes 6. Que esse daqui vai ser o primeiro ponto que a gente achou, esse daqui vai ser o segundo, esse daqui vai ser 36. Então, no nosso primeiro caso, o que a gente vai ter? Um 15 vezes 36. Porque a gente, no nosso primeiro caso, a gente usando 6 kits, a gente vai estudar esses 6 pontos, vai achar os 2 pontos que a gente quer, e aí, então, a gente vai estudar as indústrias nesses dados pontos. E multiplicação, né? Lembrando. Então, isso daqui vai dar 540. Agora vamos estudar o segundo caso, que é ter 3 em uma e uma em outra. Beleza? Então, ter 3 em uma vai ser uma combinação de 4 em 3, lembrando que tem 4 indústrias num ponto e a gente quer que 3 delas estejam irregulares. E aqui, combinação de 4 em 3 dá 4. E aqui no outro vai ter uma indústria irregular só, né? Então vai ser 4 também, certo? E aqui a gente tem que fazer de novo 4 vezes 4, porque a gente quer que isso aconteça num ponto e aconteça em outro ponto, e a multiplicação, 4 vezes 4 dá 16. E aí, pode, por exemplo, que eu dei o exemplo no ponto A, pode ter 3 e aqui pode ter 1. Mas pode ser ao contrário. No ponto B, pode ter 3 indústrias irregulares e no A tem 1. Então, eu vou multiplicar isso daqui por 2. Tudo bem? Porque a gente pode ter isso, em esse caso ou outro, a gente faz 16 vezes 16, que é 16 vezes 2, que dá 32. E agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no caso 1. Multiplicar por 15,
15 vezes 32 vai dar 480. Certo? Então, como a gente tem ou caso 1 ou caso 2, a gente vai somar esses dois. 540 mais 480. Isso daqui vai dar 1020. São os nossos casos favoráveis sobre os casos que a gente tem, né, no total, que são 10.626. Então, tá aqui o nosso exercício 4. Ele é um pouquinho comprido, mas dá pra gente fazer um pouco. Lembrando assim que o exercício se ele foi um pouquinho mais difícil, mas eu acho que o A e o B dá para dar uma trabalhadinha aí. Então, lembrando de decorar as forminhas de análise combinatória, lembrar esse negócio de que E é vezes ou é mais. E é isso, gente. Boa festa para vocês e bons estudos. Tchau, tchau.